Sejam bem-vindos ao quarto capítulo do livro Influência Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Se você ainda não viu o capítulo 1, 2 e 3, tá aqui no canal. Tem uma playlist com a Jornada Mulheres do Reino. Vai ser um prazer ter você conosco até o final deste livro. O capítulo 4, ele traz por título A Viúva de Sarepta. O subtítulo diz Compreendendo a sede mais profunda do homem. Quem nunca escutou essa história? Quem não conhece a história da viúva que tinha um punhado de azeite e um pouquinho de farinha? Essa história está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. E ela fala dessa viúva. Ela tinha apenas o suficiente para que ela e o filho fizessem a última refeição e morresse. Imagine, coloque-se você no lugar dessa viúva. Ela já havia perdido o marido, de repente vem a fome sobre a terra, e essa fome significa que realmente não há o que comer. Todas as batatas já haviam sido colhidas, todo o alimento havia sido retirado. Não é como nos dias de hoje, que existe um mercado, uma vendinha perto da sua casa, aonde você pode ir lá e buscar alimento. Não tinha nada. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, o suficiente para uma última refeição. E aí, de repente, chega na vida dela um homem que se denomina profeta. O nome dele era Elias. E ele diz que Deus havia ordenado que ele fosse para Sarepta, com a mensagem que já havia ordenado uma viúva para que lhe fornecesse comida. Imagine a viúva que Deus colocou no caminho de Elias. Uma viúva que não tinha nem para ela e para o filho. E aí, o que ela faz? Ele chega para ela e diz: faça um bolo para mim, eu tô com fome. E ela responde: meu senhor, eu só tenho para a última refeição. Vou fazer um último bolo para mim, para o meu filho, e vamos esperar a morte. Nós vamos morrer porque não há mais o que comer. E ele fala para ela: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Esse versículo está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Eu fico pensando, me colocando no lugar dessa mulher, né? Eu já vou morrer mesmo, uma refeição a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. Então, vamos experimentar? Vamos ver se esse profeta aí é profeta mesmo? Vou lá, vou fazer o bolo para ele. Eu acredito, né, que ela deve ter pensado assim. E ela foi sobre a ordem, a palavra do profeta, e fez o bolo. E de repente o milagre acontece. No começo é surpreendente. Imagina você, a cada nova refeição ela pega a vasilha assim com as mãos trêmulas. Ai meu Deus, será que tem farinha? E coloca, e tem farinha, e tem azeite. Ah, mas será que não é o que estava grudado na vasilha, escorreu na lateral do vidro do azeite? Só que aquilo vai passando, e o milagre continua acontecendo. No versículo 15 conta que passaram muitos dias. Em outra versão, muito tempo. E aquilo que era extraordinário virou comum. As refeições não havia mais o primeiro entusiasmo, sabe? Aquele entusiasmo dos primeiros dias. Porque estranho seria agora se o azeite acabasse. Como assim? Não ter mais azeite. Muitos dias. Todos os dias tinha azeite, todas as refeições ela continuou fazendo para ela e para o profeta. Só que aí nesse momento vem uma tragédia. O seu filho fica doente e falece. No momento de desespero daquela mãe, ela acusa o profeta Elias, questionando que mal ela havia lhe feito. Por que eles foram poupados da morte pela fome e agora o seu filho morre, fica doente? O profeta pega o menino, leva para o quarto dele e suplica a Deus que devolva a vida desse filho. Deus faz, Deus devolve a vida para ele. E naquele momento surge um grito de euforia, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. E ela diz: nisso conheço agora que tu és homem de Deus. E é que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Imagine, agora ela sabe que ele é homem de Deus. Só agora ela acredita nele. Só agora ela diz que ele é verdade. Ela comeu durante muito tempo, durante meses. Da onde veio aquela comida? Quem contrariou toda a lógica e disse para ela que a farinha continuaria tendo na vasilha? Ainda assim, precisou acontecer isso para que ela acreditasse,
Precisou seu filho falecer para que ela acreditasse nas suas palavras. E o que nós podemos aprender com essa viúva, trazendo para os nossos relacionamentos? Os pontos fortes do seu cônjuge se tornam tão familiares que nós deixamos de notá-los e principalmente de apreciá-los. Sabe aquela admiração que você tinha por algo que seu marido fazia no início do casamento? De repente aquilo virou comum. E estranho seria se ele deixasse de fazer. Ele ainda conta a história de Sara. Ela havia assistido uma palestra do autor do livro e depois se reuniu com um pequeno grupo de mulheres e uma delas começou a contar sobre o belo jardim que seu marido havia construído no final de semana. Eu fico pensando quantas de nós já passou por isso, né? Tá numa roda de amigas e alguma começar a contar alguma coisa que o seu marido fez. Ah, meu marido levantou de madrugada, deu mamar pra criança, trocou fralda, colocou pra dormir. E a outra, que não acontece isso, fica com vontade de fazer o que Sara fez. O que Sara fez, ela levantou a mão e ela disse, para, chega, eu não aguento mais ouvir você contar o que o seu marido fez no final de semana. Porque o meu marido passou o final de semana inteiro sentado no sofá assistindo o campeonato de golfe na TV. Eu não quero ouvir as vantagens do que seu marido construiu ou deixou de construir. Imagina se a gente tivesse essa coragem, né? Quantas vezes a gente faria isso? E aí, mais tarde, o autor pegou e chamou Sara para conversar. E começou a fazer algumas perguntas. Como é a sua casa? Sara conta que tem uma casa grande, uma casa bonita, que tem espaço para as crianças brincar, que tem jardim. Ah, o marido dela também tinha construído um jardim, só não foi naquele final de semana. Aí ele perguntou, mas você trabalha fora? Ela disse, não trabalho, meu marido ganha dinheiro suficiente para que eu possa ficar em casa e cuidar dos meus filhos. Aí ele perguntou ainda sobre a segunda-feira após o domingo que ele havia ficado no sofá assistindo o campeonato. E ela lhe contou que o marido havia levado o filho para um treino de beisebol, porque ele queria o filho queria algumas dicas masculinas sobre o jogo. Mais tarde ele levou as filhas para o cinema, e na volta do cinema ele ainda ligou para Sara perguntando se ela precisava alguma coisa do supermercado. E depois que Sara contou tudo isso, o Gary perguntou para ela, você sabe o que uma mãe solteira diria que se só por um dia, um único dia, um homem levasse seu filho para fazer um passatempo de homem? Ensinando-o a jogar beisebol? Ou se ela pudesse ter uma folga enquanto alguém leva seus filhos para o cinema e ainda por cima perguntasse se ela precisa de alguma coisa do supermercado? Ela pensaria que tinha morrido e chegado ao céu. Iria para a cama orando, obrigada, Senhor, por um dia em que tudo não esteve sobre os meus ombros. Eu vi uma luz, ele fala, brilhando no rosto de Sara e ela correu para Jim, seu esposo, e o beijou na testa. Jim pergunta, mas o que está acontecendo? Por quê? E ela agradece, obrigada por ser você. Apenas por ser você. Sara havia se esquecido das bênçãos comuns. Minutos antes ela estava cega para as coisas que seu marido não tinha feito. Na verdade, ela tinha se concentrado em tudo que ele não fazia, em um único final de semana. Ela estava com raiva, ela havia definido a sua vida, definido a forma como ela ia tratar o seu esposo por causa de um final de semana que ele ficou assistindo TV. E todo o resto, toda a providência, todo o cuidado que ele tinha com ele, com a família, com os filhos, ela estava cega. Quantas de nós não estamos cegas para essas bênçãos? A gente foca os nossos olhos apenas para aquilo que ele não faz. E para tudo que o marido faz, nós não enxergamos mais, porque essas bênçãos se tornaram comuns. Pense nisso. Abra os seus olhos, peça para o Senhor abrir os seus olhos, abrir o seu coração, para que você veja, para que você olhe e consiga ver os milagres que acontecem na sua casa todos os dias, para que você possa ver as bênçãos que você tem. E não aquilo que você não tem. Aquilo que você ainda não tem, Deus há de prover. Amando o menos perfeito, o menos que perfeito. Nós precisamos aprender a olhar para um quadro todo. Nós não podemos olhar por partes. Ah, ele faz, não faz. Não, vamos olhar para o todo. Para influenciar um homem, nós precisamos aprender a apreciá-lo pelo que ele é e pelo que ele tem feito. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras.
Viver com um homem é viver com alguém que certamente desapontará você. Não só uma, duas vezes, mas de muitas maneiras. A palavra de Deus já diz assim, que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se hoje você se divorciar do seu marido e passar por 5 anos entrevistando candidatos a segundo marido, aplica teste psicológico, entrevista os amigos, entrevista as famílias, você vai encontrar um homem compatível com você espiritualmente, emocionalmente, que ele goste das mesmas coisas que você e você se casa com ele. Ainda assim, ele vai pecar contra você. Ainda assim, você vai pecar contra ele. Porque a palavra nos diz que nós já somos pecadores e que nós tropeçamos de muitas maneiras. Como toda esposa casada com um homem perfeito, você terá decepções legítimas em seu casamento. Você quer definir seu marido por essas decepções? Ou você vai orar para que Deus abra os seus olhos para as bênçãos comuns? Que o Senhor tire de nós toda cegueira. A nossa função como esposa é lutar para estar sensível aos pontos fortes dos nossos maridos. Resistir às tentações de comparar suas fraquezas aos pontos fortes dos outros e esquecer dos pontos fortes do dele. Não se ressinta por ele ser menos que perfeito, ele não pode ser outra coisa. Ele não é perfeito. Nós somos influenciadas por um mundo de internet. Infelizmente, a nossa geração ela é influenciada pelo mundo do Instagram. E a gente rola um feed onde as vidas são perfeitas, as famílias são perfeitas e os maridos parecem incríveis. Só que muitas vezes nós não sabemos o pecado que ele tem contra a esposa. Ah, mas aquele homem limpa a casa, o meu não limpa. Ah, mas o meu troca a fralda, o meu não troca. Eu brinco sempre que só vai mudar, mas ele vai ter alguma coisa contra você. Ah, meu marido é grosso. Meu marido não sabe conversar. Tem até uma história no livro que o Gary e a esposa, a Elisa, eles visitaram uma outra família e aí a mulher começa a reclamar do marido, né? E ela fala que o seu marido, ele não tem diálogo, ele não tem interesse por livros, que ele não lê, ele não se desenvolve culturalmente, e vira para a esposa do autor do livro e pergunta como é ser casada com um homem intelectual que gosta de livros. E ele até ri e fala assim que com certeza a Sarah estava pensando naquele momento que o marido da mulher que estava reclamando era muito melhor do que ele. Porque o marido daquela senhora era o marido que não podia ver uma torneira vazando que consertava, que trocava lâmpada, que arrumava eletrodoméstico. Aquele marido que não deixa nada mal feito pela casa, que constrói, que pinta, que destrói. E o autor do livro, ele não faz nada. E se ele tenta consertar alguma coisa em casa, ele piora a situação que precisa gastar 2 vezes o valor para consertar. Então, se tem alguma coisa com defeito, um vaso sanitário com problema, ele tem que trabalhar, juntar dinheiro, esperar e chamar um profissional para fazer, porque ele não é capaz de fazer. E aquela mulher, ela estava cega para todas essas bênçãos. Ela só queria um marido que fosse intelectual. Então, nenhum marido vai ser perfeito. Nós não podemos estar cegas para essas bênçãos. Nós precisamos compreender que ele não pode ser outra coisa. O seu marido, ele não é perfeito. Assim como você não é perfeita. Mas o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. O Senhor é o Deus de milagres todos os dias. Nós precisamos levantar, acordar e crer que um novo milagre vai acontecer. Um novo dia chega. E para um tempo como este, Ele te chama, mulher, para que abra os seus olhos e você veja o que o Senhor quer fazer na sua família através de você, por meio de você. Levante-se e creia que o milagre vai chegar.